você achou que Deus estava longe, mas Ele estava mais perto do que você imaginava. Existe um tipo de silêncio que machuca mais do que uma dor explícita. É o silêncio de Deus. Não é o silêncio de quem nunca orou, mas é o silêncio de quem já orou muito. Não é o silêncio de quem se afastou. É o silêncio de quem permaneceu fiel mesmo sem ter respostas. E você continua buscando, continua esperando, continua crendo, mas o céu ficou quieto. Nenhum sinal claro, nenhuma confirmação audível que você possa ouvir, nenhuma mudança visível. E isso dói. Dói porque nos ensinaram que Deus está falando o tempo todo, mas ninguém nos preparou para os momentos em que Ele escolhe ficar em silêncio. O silêncio de Deus, ele não é vazio, irmãos, mas ele é carregado de trabalho invisível. A sensação inicial que esse silêncio produz é de abandono. Você começa a se perguntar se você fez algo de errado, se desagradou a Deus, se perdeu o favor, se demorou demais para obedecer a Deus, se chegou tarde demais. O coração tenta encontrar uma explicação lógica para o silêncio divino, porque o ser humano, nós seres humanos, temos dificuldade de confiar quando não entendemos. E quanto mais você ama a Deus, mais doloroso é não ouvir a voz de Deus. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina algo profundo. Deus não se explica o tempo todo, mas Ele age. Há momentos em que Deus fala claramente, mas há outros em que Ele trabalha profundamente em nós, sem anunciar nada. E isso não é a ausência de Deus, é a estratégia dele. Porque se Deus anunciasse tudo o que Ele está fazendo, você não suportaria o processo emocional até o final. Ele te poupa das ansiedades que viriam se você soubesse cada detalhe da obra invisível que Ele está realizando. E um dos maiores exemplos bíblicos desse silêncio que dói na história é a história de José. Então, José recebeu sonhos de Deus, não ideias próprias. Os sonhos eram muito claros, eram sonhos elevados, eram sonhos cheios de promessas. Mas depois dos sonhos veio o silêncio. Nenhuma nova revelação, nenhuma atualização do céu, apenas acontecimentos difíceis, confusos e aparentemente contraditórios. Olha só, José então foi traído pelos irmãos, vendido como um escravo e depois acusado injustamente pela esposa de Potifar e lançado numa prisão. Em nenhum desses momentos a Bíblia registra Deus explicando para José tudo o que estava acontecendo. Deus estava em silêncio, mas não estava parado. Deus estava lá. Enquanto José estava esquecido ali na prisão, Deus estava movendo estruturas políticas. Deus estava alinhando os tempos, preparando um trono no Egito para José. Mas o silêncio que José experimentou não era rejeição, era a proteção de Deus para José. Se Deus tivesse tirado José da prisão cedo demais, ele teria voltado para a vida pequena de antes. Mas Deus estava preparando algo grande demais para ser anunciado antes da hora para José.
O silêncio de Deus é o lugar onde Ele te constrói. Ele constrói seu caráter sem aplausos. Você talvez esteja vivendo exatamente isso agora, nesse momento. Um tempo em que Deus não te dá respostas rápidas. Deus não confirma suas decisões com sinais visíveis. Não fala como sempre falava antes. E isso cria uma sensação de solidão espiritual. Mas o que você chama de solidão, Deus chama de intimidade profunda. Porque quando Deus se cala, Ele te chama para confirmar, não no que você sente, mas em quem Ele é. Deus que age em segredo é o mesmo Deus que recompensa em público. Jesus falou claramente sobre isso. O Pai que vê em segredo recompensa em secreto e depois manifesta. O problema é que nós queremos a manifestação sem passar por esse secreto de Deus. Queremos os resultados sem o silêncio. Queremos as respostas sem passar pelo processo. Mas Deus trabalha de forma inversa à lógica humana, à lógica global. Ele começa lá no invisível, lá no oculto, no silencioso. Há coisas que Deus só consegue tratar em você quando tudo ficar quieto, tudo. Quando as pessoas se afastarem, quando as distrações diminuírem, quando as vozes externas se calarem. Esse silêncio de Deus revela o que ainda grita dentro de nós. Deus expõe dependências emocionais, dependências de coisas, de pessoas, medos, expectativas equivocadas que nós temos. E Deus não ignora isso, Ele quer tratar, Ele quer curar isso. E nós não percebemos muitas vezes. Mas Ele está nos dilacerando para encontrar e curar. Então, enquanto você acha que Deus ainda está distante, Ele está, na verdade, trabalhando nos bastidores da sua história. Ele está tocando pessoas que você nem imagina. Ele está fechando portas que te feririam depois. Ele está alinhando situações que hoje parecem desconexas, sem explicações. Ele está atrasando coisas que chegariam cedo demais e te machucariam. Está amadurecendo você para que, quando a resposta dele vier, você consiga sustentá-la. Esse silêncio também testa a nossa motivação do nosso coração. Sim, Deus nos testa em nosso coração. Você busca a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é? Você confia apenas quando Ele fala ou também quando Ele se cala? A fé madura, ela não depende de estímulos constantes de toda hora, mas ela descansa. A fé madura descansa na certeza de que Deus, sim, Deus, continua sendo Deus, mesmo quando não se manifesta da forma como nós temos esperado. E aqui está algo importante, irmãos e irmãs. Deus não está em silêncio porque você não é importante, mas Ele está em silêncio porque o que Ele está fazendo é muito delicado. Obras profundas exigem silêncio. Nenhum cirurgião fala durante uma cirurgia delicada. Nenhum artesão anuncia cada etapa do seu trabalho fino e minucioso. O silêncio, ele não é desprezo, ele é concentração de quem está trabalhando.
E talvez você esteja em um tempo em que tudo parece parado, mas lá por dentro algo está sendo reconstruído em você. Sua visão está sendo ajustada, sua sensibilidade espiritual está sendo refinada e sua dependência está sendo realinhada para Deus. Deus está, sim, te ensinando a ouvi-lo, não apenas com voz audível, mas na paz que excede todo entendimento. E quando José do Egito, lá finalmente saiu da prisão, ele saiu já direto para o propósito. Não houve transição confusa, não. O silêncio acabou no momento exato. Um dia ele era prisioneiro, no outro ele era governador. O que parecia ser um atraso era, na verdade, precisão divina. Assim também será com vocês. O silêncio que hoje está te doendo não é eterno. Ele tem um prazo de validade. Ele tem um propósito. Ele tem um limite. Deus não se cala para sempre, mas ele se cala o tempo suficiente para que essa obra seja completa. Quando ele voltar a falar contigo, então tudo fará sentido novamente. As peças vão se encaixar, as feridas serão compreendidas e o processo será ressignificado. Mas até lá, não interprete o silêncio de Deus como abandono. Não confunda a quietude com a ausência. Não ache que Deus se esqueceu de você. Ele está perto demais, trabalhando em áreas que você ainda não consegue ver. Então hoje eu te peço, irmãos e irmãs, você que está aí vendo o vídeo, confie no Deus que age sem anunciar. Descanse no Deus que trabalha em segredo. Espere no Deus que nunca falha no tempo certo. Porque o silêncio que hoje te feriu será o mesmo silêncio que amanhã chamarás de cuidado de Deus. Essa foi a palavra, a mensagem para hoje. Fica com ela em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.